Eu queria compartilhar uma palavra com você nesse dia. A palavra que está registrada em Lucas no capítulo 5, a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 14. Um fato extraordinário que aconteceu na vida de um homem que estava já condenado à morte por uma grave enfermidade que estava sobre o seu corpo, mas que ao encontrar Jesus, ele foi completamente curado e completamente restaurado. Eu convido você a meditar nesses versículos comigo, capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Capítulo 5, versículo 12, até o versículo de número 14. Nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. É nesses textos que nós vamos meditar nessa noite. Eu convido você antes a fazer uma oração comigo, em nome de Jesus. Pai querido e eterno Deus, como é bom ouvir a tua voz, ser consolado pelo Senhor, ser alimentado pelas suas palavras. Nós precisamos, nós necessitamos, Senhor. Nessa noite, Pai, que a tua graça nos alcance uma vez mais, que o teu poder através da sua palavra, Senhor, entre em cada coração, opere, Senhor, a tua vontade, estabeleça o seu querer, em nome de Jesus. Pai, tenha misericórdia, Senhor, deste que está ouvindo essa palavra e também deste pregador, ó Pai, que irá, Senhor, pregar a tua palavra e o teu evangelho nesse momento. Que a tua graça, Senhor, alcance corações, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, nós temos aqui um episódio único na vida de um homem que o transformou, que mudou completamente a sua existência. Um homem que a Bíblia vai ser enfática em dizer que estava terrivelmente doente. Esse homem não tinha apenas uma parte do seu corpo infectada ou danificada por uma enfermidade. Lucas, que era um médico, fez questão de enfatizar, e o único que dos outros evangelistas que registra esse episódio, ele vai enfatizar que o corpo do homem leproso estava tomado, estava cheio do alto da cabeça aos pés de lepra. A condição desse homem era terrível. Esse homem estava vivendo uma enfermidade que para o seu tempo era considerado humanamente incurável. Esse homem estava vivendo um terrível isolamento, porque segundo a lei, ele teria que assim ficar por causa da sua condição. Esse homem, aos olhos de muitas pessoas, já não tinha mais saída, já não tinha mais solução. Esse homem estava condenado a viver o resto da sua vida, além de viver numa colônia isolada, de viver também agora condenado à morte, sem poder mais ter contato com seus amigos, com seus parentes, com seus familiares. Até que um dia nos narra o Evangelho, que ele viu Jesus. É sobre isso que eu quero meditar com você essa noite. Quem sabe você está aí enfrentando situações difíceis, desesperadoras. Situações que humanamente falando, alguém pode dizer: olha, para você não tem mais jeito, para essa situação não tem solução. Que você possa contemplar Jesus como esse homem contemplou um dia. Que você possa com seus olhos ver em Cristo a solução e a saída para a sua vida, pois Ele é a única saída para o ser humano perdido. Irmãos queridos,
Convido você a olhar para esse texto comigo e de maneira graciosa receber em seu coração o que Deus irá nos dizer essa noite. Em primeiro lugar, eu queria destacar para você que esse homem vivia uma condição deplorável. Esse homem estava vivendo uma situação dramática, dificílima, porque esse homem estava coberto, tomado pela lepra. O seu corpo era uma carcaça humana. Esse homem era como se fosse um aborto vivo. Em Israel, nesse tempo, várias doenças de pele eram classificadas como lepra, inclusive a doença que nós conhecemos hoje como hanseníase. Agora imagine você que, apesar de todos os avanços da medicina no nosso tempo, ainda hoje, segundo uma pesquisa, há 10 milhões de pessoas que sofrem pela lepra ao redor do mundo. Eu já vi várias fotos de algumas colônias de leprosos, e é uma situação dramática, dificílima. Se hoje, com todo o avanço da medicina, ainda existem pessoas que sofrem dessas situações, imagine você nos tempos bíblicos, nos dias em que está sendo narrado esses acontecimentos nos evangelhos. Essa situação da lepra na vida de alguém o coloca em um quadro que, humanamente falando, é impossível de ser revertido. Há alguns tipos de lepra que atinge os nervos da pessoa, faz com que o enfermo não sinta mais dor, fica insensível. As infecções instalam-se com facilidade no corpo dessa pessoa, provoca a degeneração dos tecidos, de forma que até os membros do corpo vão se deformando, degenerando, até cair. Essa era a condição daquele homem, além de estar cometido por essa enfermidade mortal, essa enfermidade que, humanamente falando, era irreversível. Esse homem, por causa dessa enfermidade, foi condenado a viver isoladamente, solitariamente. A quarentena desse homem não durou apenas alguns dias, nem alguns meses, mas a quarentena desse homem era até o fim da sua vida. Isso era o que ordenava a lei, para que prevenisse todo o restante do povo de se contaminar daquela doença infecciosa que estava sobre o corpo, sobre a pele daquele homem. Ele era condenado a viver de maneira isolada. Quando a gente abre a Bíblia em Levíticos, no capítulo 13, no versículo de número 45, a Bíblia vai nos dizer acerca do que deveria acontecer quando alguém fosse diagnosticado com a lepra. Diz a Bíblia: também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Versículo 46, todos os dias que a praga houver nele, ele será imundo, imundo está, habitará só, e sua habitação será fora do arraial. Essa era a ordem. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã, em roupa de linho, diz a Bíblia que ou no fio urdido ou no fio de tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele ou em qualquer obras de pele, e a praga na roupa ou na pele, ou no fio urdido ou no fio de tecido, ou em qualquer coisa de pele aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, por isso se mostrará ao sacerdote. Esse homem deveria viver de maneira isolada. Ele não poderia mais conviver entre os seus familiares, amigos, na sua cidade, na sua sociedade. Ele deveria viver solitariamente, fora do arraial. Isso era terrível. Imagine você como leproso, ele não podia mais conviver com a sua família, frequentar ao templo como de costume, as sinagogas, viver num leprosário, viver de maneira solitária, abandonada. Quem o visse de longe deveria gritar: imundo, imundo. As suas vestes deveriam ser queimadas. Esse homem era considerado um morto-vivo. Todos queriam viver afastado dele, porque a sua doença era mortal, era contagiosa. Não havia solução para esse homem. Todos que o vissem logo perceberiam que ele era uma pessoa condenada à morte.
Como disse para vocês, essa doença, humanamente falando, era considerada incurável. Não havia solução, ela era progressiva, deixava marcas profundas no corpo da pessoa, ia destruindo paulatinamente. Imagine você assistir dia após dia uma doença avançar sobre o seu corpo, de forma que os seus membros viessem a se deteriorar, a se degenerar e até cair parte do seu corpo. Esse homem estava sentenciado à morte, ele estava apodrecendo mesmo vivo. Essa era a situação desse homem. Mas olha, meu irmão, a despeito dessa situação em que esse homem se encontrava, a Bíblia diz que houve um dia em que algo extraordinário aconteceu. Esse dia em que aconteceu isso, tudo mudou na vida desse homem. Você leu comigo o versículo de número 12 do capítulo 15. A Bíblia diz que aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, aí a Bíblia está falando acerca de Jesus, versículo 12: eis que um homem cheio de lepra, ele vendo a Jesus, ele prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres bem, pode limpar-me. Tudo mudou na vida desse homem a partir desse dia. Nada mais foi o mesmo a partir desse acontecimento. Esse homem gozou o privilégio, ele abraçou de maneira firme essa oportunidade singular que Deus lhe proporcionou. O dia em que ele viu a Jesus. Esse homem, ele viu em Jesus a única saída para a sua existência. Esse homem viu em Jesus a sua salvação. Esse homem, ele enxergou Jesus como todo ser humano deve enxergar, não como apenas um grande líder, não como apenas um profeta, como algumas religiões insistem em dizer que Jesus era apenas um profeta. Esse homem não viu apenas um ser humano comum, mas ele viu o verdadeiro Deus em carne e osso, em pessoa, ali próximo dele. Esse homem, diante dessa oportunidade, ele logo abraçou essa oportunidade. Ele viu o verdadeiro Deus, ele enxergou em Jesus a sua cura, a sua libertação, a sua salvação. Ele enxergou a única saída para a sua vida. Oh, quão bem-aventurados são, quão felizes são aqueles que têm a oportunidade de ver Jesus, não apenas como uma figura mística, não apenas como um nome de alguém conhecido, não apenas como um ídolo, não, mas vê-lo como cremos, como professamos, como a Bíblia declara que Ele é o único e verdadeiro Deus. Nele foram criadas todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez, neles tudo subsiste. Ele é o verdadeiro Deus. Quando esse homem olhou de longe e viu Jesus, ele logo se agarrou a essa oportunidade, porque tudo acontece quando nós discernimos, quando nós percebemos, quando nós sentimos, quando nós contemplamos de verdade quem é Jesus. E quão felizes são esses que ao contemplar Jesus, não apenas o admira, mas logo abraça a oportunidade de clamar por Ele, de correr aos seus pés, de se render a Ele, lhe confessar os pecados e dizer: muda minha vida, Senhor, muda minha história, Senhor. Aí, meu irmão, a transformação acontece, o milagre acontece, a regeneração acontece, a santificação acontece, tudo acontece quando você de fato consegue contemplar Jesus. Toda mudança, toda transformação que acontece na vida de uma pessoa, o novo nascimento, a regeneração, tudo acontece a partir desse olhar.
Nós sempre cantamos um hino da harpa cristã, o hino de número 20. E existe uma estrofe dele que diz: olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Só nele há vida, só nele há salvação. O Senhor declara através da boca do profeta Isaías: olhai para mim, sede salvos, todos vós moradores da terra. Eu me lembro da história de um dos pastores mais conhecidos, um dos grandes homens de Deus que já viveu nessa terra, Charles Haddon Spurgeon. Ele conta que a sua conversão se deu numa manhã fria, de muita neve. Ele não estava conseguindo chegar ao seu destino, devido àquela tempestade de neve. E de repente ele entrou numa capela, numa igreja, onde se pregava o evangelho. E naquela manhã, um homem subiu ao púlpito, e ele pregou um sermão bem curto, de apenas 10 minutos. Mas aquele sermão era baseado no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo 22, onde aquele homem dizia em alto e bom som: olhai para mim, sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Spurgeon declara que ao terminar aquele sermão, aquele homem que estava pregando virou para ele e disse: jovem, você me parece tão miserável. E ele continuou dizendo: e você sempre será miserável, miserável na vida, miserável na morte, se você não obedecer o que esse texto acabou de dizer. Olhai para mim. Você precisa obedecer essa ordem agora. É a única forma de você ser salvo. Então, erguendo as mãos, aquele homem dizia para Spurgeon: jovem, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Você não tem nada mais a fazer senão olhar para Ele e viver. Um dos maiores pastores que já passou por essa terra, Charles Haddon Spurgeon, naquele dia, ele abraçou a salvação, porque ele ouviu o próprio Senhor dizendo a ele, dando um ultimato a ele, dando a única oportunidade da sua vida de ser salvo, quando ele dizia: olhai para mim e sereis salvo. Nessa noite Deus está te dando a oportunidade de olhar para Ele. Nessa noite Deus está te dando a oportunidade de contemplá-lo. Quem sabe você está passando por essa live a convite de alguém, ou porque você viu aí no Facebook ou no YouTube, e você está ouvindo essa palavra ser pregada, onde Deus está ordenando: olhai para mim, sereis salvos todos vós os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Tudo mudou na vida daquele homem leproso, quando ele viu Jesus. O que você tem visto ao ver Jesus? Será que você tem o admirado apenas como uma figura histórica, mística? Será que você tem olhado para Ele de longe e não ido ao seu encontro? Nessa noite você tem a oportunidade de não apenas vê-lo, mas fazer o que aquele homem fez. Olha ainda no versículo 12 de Lucas capítulo 5. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Que ele, olhando para Jesus, ele vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Ele foi ao encontro de Jesus. Aquele homem, ele foi atraído pelo olhar de Jesus, e ele quebrou todas as barreiras impostas pela sociedade no seu tempo. Ele não poderia fazer aquilo, ele estava infringindo a lei, mas ele foi atraído pelo olhar de Jesus. Ele enfrentou o preconceito de muitos. Ele foi até Jesus porque ele sabia que Jesus era o único caminho, a única verdade. Jesus era a vida que ele tanto precisava. Ele se aproximou de Jesus. Ele foi transformado por Jesus. Ele viu em Jesus a sua única solução. E quando ele se aproximou de Jesus, diz a Bíblia, que ele prostrou-se sobre o rosto
e rogou-lhe. Note vocês que aquele homem, ele reconheceu quem era Jesus, porque ele não chegou exigindo nada de Jesus. Ele não chegou lançando em rosto de Jesus nenhum mérito pessoal, fazendo cobranças, exigências. Ele não chegou de maneira altiva. Ele não chegou com murmúrios em seu coração, quem sabe pensando: eu sempre fui uma pessoa boa, eu sempre fui praticante de boas obras, por que isso está acontecendo comigo? Não, mas pelo contrário, ele se prostrou diante de Jesus, reconhecendo que Jesus era Deus, é Senhor e ele servo, reconhecendo que Jesus era superior, era maior, era digno de honra, era digno de louvor, era digno de adoração. Jesus muitas vezes, ele rejeitou a realizar milagres para aqueles que apenas desejavam milagres. Isso é uma verdade. Jesus certa vez disse às pessoas que estavam lhe seguindo, que elas eram interesseiras, elas estavam apenas interessadas no pão que ele multiplicava, nas curas que ele realizava, mas dessa vez foi diferente. Jesus olhou para a atitude daquele homem, que se prostrou, que rogou a ele, que implorou a ele, e aquele homem, em uma declaração, ele reconhece a soberania de Jesus, ele exalta o poder de Jesus. Olha que coisa extraordinária que nós aprendemos aqui. Olha o final desse texto, onde diz: e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres. Em primeiro lugar, ele reconhece a soberania de Jesus. Se quiseres, não é como eu quero, mas é como tu queres. Embora eu estou clamando, mas tudo depende da sua vontade, do seu querer. Se quiseres. Aqui ele reconhece a soberania de Jesus. Em segundo lugar, ele reconhece o poder de Jesus. Bem podes limpar-me. Aquele homem bem sabia que estava diante dele aquele que ressuscita mortos, estava diante dele aquele que desconhece o impossível, aquele que faz o vento cessar, o mar se acalmar, aquele que cura paralíticos, cegos, surdos. Estava diante dele aquele que não apenas curaria um leproso, mas que de uma só vez limparia e curaria 10 leprosos, como em outra situação. Aquele homem diz: se o Senhor quiser, o Senhor bem pode limpar-me. Será que em seu coração você tem essa confiança essa noite? Será que você tem essa confiança, essa fé desse homem essa noite? Não importa o que você está atravessando, o que você está vivendo, que você creia como esse homem creu. Se o Senhor quiser, o Senhor bem pode limpar-me. Meu irmão, diz o versículo seguinte, o versículo de número 13, que Jesus, ele se encheu de compaixão. Jesus não ficou apenas parado diante daquela situação, mas diante da humildade daquele homem, diante da fé daquele homem, diante da situação terrível que aquele homem se encontrava. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus estendeu a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo, e logo a lepra desapareceu dele. Jesus tocou o leproso, Jesus tocou naquele homem que era considerado imundo. Naquele momento a vida estava tocando a morte, a saúde estava tocando a doença, a graça de Deus estava sobreabundando sobre o pecado. Naquele momento, o milagre de Jesus estava sendo realizado na vida daquele homem. Jesus foi tão bondoso, tão gracioso com ele, que ele não apenas tocou, mas ele dirigiu uma palavra. Isso aqui nos inspira, isso aqui arranca de nosso peito a glorificação e a exaltação de Jesus por sua sensibilidade.
Jesus não precisava falar nada, Jesus não precisava ao menos tocar. Jesus poderia ser julgado pelo fato de tocar aquele homem impuro, mas Jesus, de maneira gloriosa, graciosa, misericordiosa, Ele vai estender as suas mãos e além de tocar naquele homem, Ele vai ainda dirigir uma palavra para aquele homem. Ele vai dizer: eu quero. Eu quero. Jesus se importa com a dor daquele homem. Jesus se compadece daquele homem. Jesus, Ele revela através dessa palavra todo o amor que Ele tinha por aquele homem. Assim como para você essa noite. Ouça o Senhor Jesus te dizer: eu quero. Quem sabe pensamentos têm vindo sobre a sua mente, dizendo: olha, será que de fato você é filho de Deus? Olha a situação que você está vivendo. Será que o Deus que você serve está contemplando, está assistindo, está vendo a sua dor? Jesus está dizendo: sim, eu estou contemplando, eu estou vendo, eu estou com você. Essa é a noite em que tudo pode mudar na sua existência. Essa é a noite que seu milagre pode acontecer. Eu estou pregando em um Jesus que é o mesmo. Ele ainda cura, Ele ainda faz milagres. E se você de maneira humilde crer, clamar, rogar, se humilhar diante dEle, Ele pode te tocar, Ele pode realizar a cura, Ele pode te libertar, Ele pode te salvar. Tudo pode mudar. E ouça Ele dizendo para você essa noite: eu quero. Ele se importa, Ele se interessa. Naquele momento, Jesus lhes dirige essa palavra. A Ele pertence a última palavra. Que você ouça Ele dizendo para você essa noite o que Ele disse àquele homem. A sua palavra, ela nos aviva. A sua palavra nos restaura. A sua palavra nos transforma. A sua palavra nos encoraja. A sua palavra nos traz vida. Diz o salmista: e enviou-nos a sua palavra, e ela nos sarou. Eu quero. Jesus expressou ainda: eu quero, seja limpo. Ele veio para nos sarar. Ele não apenas deseja curar, tocar, transformar, salvar, mas Ele pode tudo realizar. Se você crê, Ele pode fazer isso essa noite na sua vida. Nós lemos aqui no versículo de número 13, que quando Jesus fez essa afirmação, tocando aquele homem, dizendo: eu quero ser limpo, nós lemos: e logo a lepra desapareceu dele. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero agora pausar um pouco essa mensagem, porque eu sinto de Deus em orar com você e por você agora. Nesse instante, o milagre de Deus pode estar acontecendo na sua vida. Nesse instante, eu não sei onde você está, se em casa ou se em um leito de hospital. Eu não sei onde você está acompanhando essa mensagem. Mas da mesma forma que Jesus tocou aquele homem e disse: eu quero ser limpo, e aquela lepra desapareceu imediatamente, isso pode estar acontecendo na sua vida agora, para a glória de Deus. Que você sinta as mãos curadoras do Senhor sobre você agora. Que você venha receber agora o toque milagroso, poderoso da cura do Senhor onde você está agora. Que aquele diagnóstico médico que você recebeu, aquele exame que você abriu, aquilo que aos olhos humanos parecia impossível, que tudo seja mudado agora para a glória de Deus. Ser limpo agora. Receba agora de Deus o milagre, o sobrenatural que vem da parte dEle para a sua vida, para a sua existência. Se você crê, em nome de Jesus, e que aconteça na sua vida o que aconteceu na vida daquele homem, e logo a lepra desapareceu dele. Aleluia. Que isso aconteça na sua vida em nome de Jesus. No versículo de número 14,
Jesus ele vai dizer para aquele homem, Lucas capítulo 5, versículo 14. Jesus vai lhe dar uma ordem, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. O sacerdote era a autoridade sanitária que poderia declarar se aquele homem estava doente ou se estava curado. No versículo de número 14, a Bíblia vai dizer que Jesus ele protege aquele homem, porque até então ele era um homem visto como doente, como leproso. E ele disse: olha, ao invés de voltar para os seus, ao invés de ir às outras pessoas, não conta a ninguém, vai e mostra-te ao sacerdote, porque o próprio sacerdote vai verificar que o milagre de fato aconteceu. Irmãos, a Bíblia não nos relata os desdobramentos desse milagre, mas quem sabe esse homem já tinha membros do seu corpo perdido por causa da lepra. Quem sabe partes do corpo desse homem, como eu já vi em algumas fotos algumas vezes, o nariz, orelha, algumas partes mais sensíveis, totalmente deteriorada. E através do que Jesus fez na vida dele, ao ficar completamente curado e limpo da lepra, aquelas partes foram regeneradas. Jesus está dizendo: vai e mostra-te ao sacerdote, porque ele verá que o milagre de fato aconteceu. Quando Jesus ele realiza o milagre de maneira poderosa e extraordinária, todos percebem, todos veem, é notável, é perceptível. Talvez hoje não é um milagre físico que você precisa, talvez hoje não é uma intervenção material que você precisa que seja realizado na sua vida, mas quem sabe hoje o maior dos milagres, a salvação, a regeneração, o novo nascimento, você precisa que Deus realize na sua vida, e todos verão, todos notarão, que essa transformação não é algo apenas subjetivo, interior, mas que todos contemplarão a mudança que aconteceu em sua vida e que Jesus realizou em você. Meus irmãos, Jesus disse àquele homem: vai ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Jesus determinou, para que lhe sirva de testemunho. Eu quero que você creia nessa noite que o que Deus realizará na sua vida servirá de testemunho para muitos. O que Deus irá realizar na sua história servirá de testemunho para muitos que estão cambaleando, quem sabe, nos caminhos da dúvida, nos caminhos do medo, nos caminhos do desespero. Você poderá com ousadia dizer às pessoas ao seu redor que você encontrar e estejam aí, quem sabe perdidas, sem esperança, achando que não tem mais jeito, não tem mais solução para a sua vida. Você poderá dizer: olha o que Deus fez comigo, olha o que Deus realizou em mim. Que você venha crer que aquilo que humanamente é impossível, Deus, Ele pode realizar na sua vida. Eu encerro essa palavra para o seu coração dizendo que eu me lembro muito bem, quando meu filho, com apenas 4 meses de idade, ele teve uma queda da saturação no seu corpo, da oxigenação no seu sangue, e ele sofreu uma primeira parada cardiorrespiratória que durou 56 segundos, e após reanimá-lo, os médicos entubaram ele. A sua respiração ficou dependente dos aparelhos, e ali naquela intubação já era um quadro difícil, mas ele sofreu a segunda parada cardiorrespiratória, de 2 minutos ininterruptos, e os médicos tentaram reanimá-lo e conseguiram, mas logo em seguida ele teve um travamento no seu tórax.
O seu corpo estava com uma infecção generalizada, já estava quase sem defesa nenhuma. E de repente ele sofreu uma terceira parada cardiorrespiratória. E essa terceira parada não foi como a primeira de 56 segundos, nem como a segunda de 2 minutos, mas ela foi de 7 minutos ininterruptos. No momento posterior, uma enfermeira nos relatou que após o 5º minuto, com o tórax travado, meu filho de 4 meses de idade, ela disse: o Heitor se foi. Mas enquanto aguardávamos do lado de fora do CTI, ali com os nossos joelhos dobrados, clamando ao Senhor, porque Ele tudo poderia fazer, para a glória de Deus, o meu filho recebeu a vida do Senhor, e após 7 minutos, ele tornou a viver. Alguns médicos pensavam que era inevitável ele sofrer as duras sequelas daquelas paradas, mas para a glória de Deus, ele não tem nenhuma sequela. Hoje o nosso filho já tem 3 aninhos de idade, e para a glória de Deus goza de perfeita saúde, e venceu um quadro dificílimo da leucemia, para a glória de Deus. Eu estou pregando para você dizendo que eu sirvo a um Deus que tudo pode fazer, não há nada impossível diante dos seus olhos. Ele é um Deus que se confunde a medicina, Ele é aquele que desconhece coisa difícil, e é esse Deus que eu estou pregando para você essa noite. Aquele homem que era leproso, ele ficou completamente curado. Hoje Deus pode tudo transformar, hoje pode Deus tudo mudar, hoje a sua vida pode ser mudada para a glória do Senhor, se assim você crê. Tudo o que você precisa fazer é se entregar, é se render. Se ao ouvir essa palavra, Deus gerou fé em seu coração, e o Espírito Santo lhe convenceu dessas verdades, e você está crendo que Deus pode fazer o que Ele fez na vida daquele leproso com você essa noite, eu quero orar por você, e eu quero ouvir o seu testemunho ser contado, de que sim, Deus curou, sim, Deus transformou, sim, Deus realizou, sim, Deus te salvou, porque Ele tudo pode fazer. Se você crê assim, eu convido você a orar comigo em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos de todo o coração fazer aquilo que aquele homem fez, nos humilhar, nos prostrar e dizer ao Senhor: se o Senhor quiser, segundo a tua vontade, bem pode limpar-me. Ora comigo agora em nome de Jesus. Pai querido e eterno Deus, eu estou orando, ó Pai, com esse homem ou com essa mulher agora. Pai, a sua vida e o quadro da sua existência aos olhos de muitos, parece, Senhor, irreversível, uma situação dificílima, Senhor, uma situação impossível de ser resolvida, seja uma enfermidade, seja um grande problema, Senhor, seja esse homem ou essa mulher que está afastado dos seus caminhos, prostrado, caído, ó Pai, o Senhor ainda é o mesmo e não mudou, e é na autoridade do nome de Jesus que nós dizemos a essa enfermidade: saia em nome de Jesus, que nós dizemos a esse homem, essa mulher: seja salvo agora em nome de Jesus, seja liberto, seja transformado, seja avivado e restaurado pelo poder de Deus. É na autoridade do teu nome, Jesus, que nós oramos por essa família agora, Senhor, que está passando por conflitos, ó Pai, no casamento, conflito na criação de filhos, ó Pai. Senhor, esse homem, essa mulher que está enfrentando uma situação difícil, ó Pai, grave na sua existência. Ó Pai querido, o Senhor ainda é o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor curou completamente aquele homem leproso, o Senhor limpou ele de toda lepra, aquilo que parecia impossível aos olhos dos homens, o Senhor tudo resolveu segundo o seu poder e a sua vontade. Ó Deus querido, onde está agora esse homem, ó Pai?
Onde está essa mulher, Senhor, com seu coração contrito, ó Pai? Ele que está agora orando, ela que está se rendendo e dizendo: ó Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me transformar, o Senhor pode me salvar. Que ele venha ouvir, ó Pai, da tua voz essa noite o que aquele leproso ouviu: eu quero, seja limpo, e tudo venha a ser mudado na existência desse homem, dessa mulher. Ó Deus querido, nós oramos porque cremos, ó Pai. Nós servimos ao Deus do impossível. O Senhor tudo pode fazer. Assim nós te pedimos, ó Pai, que a sua graça, Senhor, a sua misericórdia, o seu poder, a sua paz, a sua unção seja sobre a vida dos seus. É o que nós te pedimos para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.